5 de fevereiro de 2026, Evangelho segundo São Marcos, capítulo 6, versículos 7 a 13. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros, e recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem sem sandálias e que não levassem suas túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacode a poeira dos pés como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Vejamos agora a interpretação desta palavra. À luz da catena áurea de Santo Tomás de Aquino, iniciaremos com o Teofilacto de Ócrida. O Senhor não pregava somente nas cidades, mas também nos vilarejos, para que aprendamos a não desprezar as coisas pequenas, nem sempre buscar as grandes cidades, mas a semear a palavra de Deus nas aldeias afastadas e nos campos. Por isso se diz: depois andava ensinando pelas aldeias circunvizinhas. Segundo São Beda, o Senhor e Mestre benigno e elemente não recusa seus poderes aos seus servos e discípulos, e assim como tinha curado toda doença e enfermidade, deu também o poder de fazê-lo aos seus apóstolos. Daí que se segue: chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos imundos. Mas há grande distância entre dar e receber. Este, quando faz qualquer coisa, o faz em poder do Senhor. Já aqueles que fazem algo, confessam sua fraqueza, e os poderes do Senhor dizem: em nome de Jesus, levanta-te e caminha. Segundo Teofilacto de Ócrida, enviou os apóstolos de 2 em 2 para que se fizessem mais corajosos, pois, como diz em Eclesiastes, melhor é estarem 2 juntos que um só. Mas se tivesse enviado mais que 2, não haveria número suficiente para enviar a várias aldeias. Segundo as palavras de São Gregório Magno, enviou a pregar os discípulos de 2 em 2, porque 2 são os preceitos da caridade, a saber, o amor de Deus e do próximo. E não se pode ter caridade entre menos de 2. Por isso, com efeito, dou-nos a conhecer de quem não tem caridade em relação ao outro não deve, de modo algum, tomar o ofício da pregação. E segue-se, ordenou-lhes que não tomassem nada para o caminho. Segundo as palavras de São Beda, tão grande deve ser a confiança do pregador em Deus que, muito embora não faça a provisão de bens para a vida presente, saiba, no entanto, de modo muito seguro, que estes não lhe faltarão, para que não ocorra que, enquanto se ocupa com as coisas temporais, ofereça menos aos outros que as coisas eternas. Segundo Pseudo Crisóstomo, o Senhor também lhes deu este preceito para que mostrassem, pelo modo de vestir, quanto estavam afastados do desejo das riquezas. Segundo Santo Agostinho, uma vez que, de acordo com Mateus, o Senhor acrescentou na sequência: porque o operário tem direito ao seu alimento, mostrou de maneira suficiente a razão pela qual não queria que eles tivessem ou levassem essas coisas, não porque não sejam necessárias para a necessidade desta vida, mas porque assim enviava-os de modo a mostrar que isso lhes era devido por aqueles que crescem ao ouvirem o anúncio do Evangelho, de onde se torna manifesto que o Senhor não lhes preceitou isto como se os evangelistas não devessem viver com o que recebessem de outra parte, senão daquilo que oferecesse àqueles aos quais pregassem o Evangelho. Se fosse assim, o apóstolo teria agido contra esse preceito, pois vivia do trabalho de suas mãos, mas o Senhor lhes deu este poder, pelo qual eles sabiam que tais coisas lhes eram devidas. Costumava também indagar como Mateus e Lucas
narram que o Senhor disse aos discípulos para não levarem nem bastão, ao passo que Marcos ordenou-lhes que não tomassem nada pelo caminho, senão somente um bastão. Isso se resolve de tal maneira que devemos compreender com o significado do bastão que, de acordo com Marcos, deve ser levado, e com outro, aquele que, de acordo com Mateus e Lucas, não deve ser levado. Ele pôde, com efeito, dizer de modo abreviado o seguinte: não leveis convosco nada do que é necessário, senão somente um bastão. De modo que aquilo que foi dito, nem um bastão, seja compreendido como nem mesmo as coisas mínimas, já quando se acrescenta, senão somente um bastão. Compreende-se que, pelo poder recebido do Senhor, significado pelo termo bastão, não faltará nem mesmo aquilo que não levarem. O Senhor disse, portanto, as duas coisas, mas uma vez que o único evangelista não mencionou as duas coisas, pensa-se que aquele evangelista que disse, com o significado que deviam levar um bastão, está em contradição com aquele que disse, com outro significado, que não deveriam levar um bastão. Mais uma vez que já foi dada a explicação, que não se julgue mais deste modo. Assim também, quando Mateus diz que não devem levar sandálias para o caminho, proíbe as preocupações, uma vez que quer evitar a preocupação que teriam de que algo faltasse, caso não o levasse. O mesmo se deve compreender no tocante às duas túnicas, de modo que nenhum deles se preocupasse em levar uma outra além daquela que estivesse vestindo, uma vez que poderiam, pelo poder recebido do Senhor, ganhar outra. Marcos, por consequente, ao dizer que eles deveriam ir calçados e sandálias, nos adverte que devemos tomar este calçado como algo de significado místico, de modo que o pé não seja nem coberto do lado de cima, nem coberto na parte que toca a terra. Isto é, que o Evangelho não seja ocultado, nem se opõe por recompensas terrenas, uma vez que os proibiu de ter ou levar duas túnicas, ou de modo mais claro, de vestir duas túnicas, é que os exorta, senão, a andarem com simplicidade e não com duplicidade. Pois quem quer que pense que o Senhor não pôde, em um só discurso, dizer certas palavras em sentido figurado e outras em sentido próprio, que examine as demais coisas que ele, nosso Senhor, disse e perceberá que assim julga de modo temerário e ignorante. Segundo as palavras de São Beda, parece-me que pelas duas túnicas dá a entender uma veste dupla, não que, nos locais da Sítia, endurecidos pela neve glacial, alguém se deva contentar com uma única túnica. Pela túnica devemos compreender uma veste completa, de modo que não devemos reservar outra além daquela que vestimos, com receio do que possa acontecer no futuro. Segundo os ensinamentos de São Beda, já em sentido alegórico, pelo alforje designam-se os fardos deste mundo, pelo pão as delícias temporais, pelo dinheiro na cintura, a ocultação da sabedoria, uma vez que quem quer que tenha aceitado o ofício de doutor não deve nem ser abatido pelos fardos dos negócios deste mundo, nem se dissipar nos desejos carnais, nem esconder o talento da palavra que lhe foi confiado sob o osso da preguiça indolente. Segue-se e dizia-lhes, em qualquer casa onde entrardes, ficai nela até sairdes daquele lugar. Aí dá uma ordem geral de constância, de sorte que guardem o direito, de hospitalidade, acrescentando que é indigno de um pregador do reino dos céus ficar passando de casa em casa. Segundo Teofilacto de Ockham, para que não fossem repreendidos por gula, passando de uma casa a outra, segue-se, onde vos não receberem nem vos ouvirem, retirando-vos de lá. Sacude o pó de vossos pés em testemunho contra eles. O Senhor prescreveu isso para mostrar aos que eram evangelizados que
os discípulos atravessaram um longo caminho por conta deles, e isto em nada lhe foi útil, ou porque nada deles receberam, nem mesmo o pó, mas até estes lhes lançam fora para que isto fique em testemunho contra eles, isto é, como acusação contra eles. Segundo Teofilacto de Ócrida, a graça do Espírito Santo pela qual somos subtraídos dos sofrimentos e recebemos a luz e alegrias espirituais. Segundo São Beda, de onde fica evidente que esse costume foi transmitido pelos próprios apóstolos à Santa Igreja, para que os possuídos do demônio ou outros doentes quaisquer sejam ungidos com óleo consagrado pela bênção pontifícia.